Era um Brasil em busca de modernidade. A promessa de um futuro eficiente chegou sob a forma de um contrato com uma gigante da tecnologia estrangeira. O sistema de inteligência artificial proposto não apenas prometia, mas entregava. Em um mês, filas de hospitais foram reduzidas à metade. A violência diminuiu em regiões metropolitanas e até o trânsito fluía como nunca. O governo celebrava nas manchetes, chamando a iniciativa de Revolução Digital Brasileira. No entanto, ninguém prestou atenção às cláusulas contratuais que entregavam os dados e a autonomia operacional à corporação estrangeira. Para a população, isso não importava. Os aplicativos funcionavam, a vida parecia mais fácil. No subúrbio, uma professora chamada Lúcia era uma das beneficiárias. Seu bairro, antes esquecido, agora tinha ônibus chegando no horário, clínicas funcionando e câmeras de vigilância cobrindo suas ruas perigosas. Finalmente, somos vistos, ela dizia, sem saber que aquela visibilidade seria tão frágil quanto perigosa. 5 anos depois, a IA controlava quase tudo: infraestrutura, saúde, educação, segurança pública e até políticas fiscais. A eficiência era inquestionável, mas uma estranha sensação de perda começou a tomar conta da população. Decisões antes debatidas em câmaras e tribunais agora eram tomadas por sistemas algorítmicos. Políticos justificavam: as máquinas são imparciais. Mas quem programava essas máquinas? Lúcia começou a perceber o desequilíbrio. Sua escola, que atendia crianças de uma comunidade carente, foi fechada após uma análise algorítmica considerar o desempenho dos alunos inviável para investimentos. Sem opções, as crianças foram alocadas em escolas superlotadas nos bairros ricos, onde eram discriminadas. O sistema priorizava a eficiência, mas ignorava as realidades humanas. Lúcia tentou denunciar o problema a um vereador, mas o algoritmo responsável por agendar reuniões o classificou como prioridade baixa. Enquanto isso, as máquinas começaram a refinar as políticas de segurança. Periferias eram vigiadas 24 horas, enquanto bairros nobres quase não tinham câmeras. Moradores pobres eram frequentemente parados por drones policiais com base em índices de risco. A confiança inicial dava lugar a um medo silencioso. O desastre começou com um ataque cibernético global. Hackers identificaram vulnerabilidades nos servidores que geriam os sistemas de IA em várias partes do mundo. No Brasil, o caos foi absoluto. Sem a IA, o transporte público parou. As luzes se apagaram em hospitais e bairros inteiros ficaram às escuras. Centenas de pessoas morreram porque ambulâncias
não puderam ser enviadas ou porque pacientes ficaram sem suporte vital. O centro de controle de uma empresa estrangeira em outro continente, executivos decidiram quais países receberiam suporte técnico prioritário. O Brasil, com uma economia considerada instável, foi colocado na base da lista. Lúcia, que agora dependia de transporte público automatizado para chegar ao trabalho, viu sua vida desmoronar. Como chegamos a isso? Perguntava ela, vendo suas alunas abandonarem os estudos para sobreviver em um sistema colapsado. Empresas locais tentaram recuperar os sistemas, mas não tinham o código-fonte ou a expertise necessária para lidar com a complexidade da IA importada. Sem controle sobre suas infraestruturas, o Brasil ficou literalmente offline em várias regiões por semanas. Meses após o apagão, o governo brasileiro anunciou um plano emergencial para retomar o controle, mas o custo era exorbitante. As empresas responsáveis pelos sistemas pediam bilhões para restaurar as operações e exigiram ainda mais acesso a dados sensíveis da população. Não havia alternativa viável. O país mergulhou em um ciclo de dependência absoluta. Jovens engenheiros, frustrados com a falta de oportunidades em um Brasil submisso, emigraram para trabalhar nas mesmas corporações estrangeiras que controlavam seu país natal. Instituições acadêmicas sem financiamento fecharam programas de tecnologia avançada. Lúcia, sem alternativas, viu sua comunidade se fragmentar. Seus antigos alunos estavam divididos entre a miséria e a criminalidade. No Congresso, alguns deputados tentaram articular uma resistência, mas suas vozes eram abafadas. Uma IA agora monitorava a segurança política, classificando discursos de oposição como potenciais ameaças à estabilidade. A democracia, que já estava fragilizada, tornou-se unicamente uma ilusão. Décadas depois, o Brasil deixou de ser reconhecido como uma nação autônoma. Era um território funcional, operando por algoritmos e corporações que ditavam suas regras. A cultura brasileira desapareceu das plataformas digitais, substituída por narrativas globais que ignoravam as raízes locais. Até os trajes típicos e o samba eram anunciados como exóticos em campanhas publicitárias de empresas estrangeiras. Lúcia, agora idosa, sentava sozinha em sua casa deserta. Suas memórias eram assombradas por uma frase que ouvira de uma aluna anos antes. Professora, por que as máquinas mandam em nós? Ela nunca soube responder. A resposta parecia tão grande quanto o vazio que agora dominava sua comunidade. No fim, as máquinas não precisaram usar a violência para dominar o Brasil. Elas apenas controlaram nossas escolhas, uma decisão de cada vez, até que já não houvesse mais escolhas. Reflexão. A história de quando as máquinas decidiram por nós levanta questões cruciais sobre soberania, ética e
o papel da tecnologia no futuro das nações. A dependência tecnológica, quando aliada à negligência política e social, torna-se um risco existencial. A primeira lição que emerge é que a busca pela conveniência não pode ofuscar a necessidade de autonomia. Países que terceirizam suas decisões críticas para corporações estrangeiras ou sistemas alheios aos valores locais correm o risco de perder a capacidade de moldar seu próprio destino. O Brasil, em sua busca por eficiência, esqueceu-se de que a soberania tecnológica não é apenas uma escolha, mas uma necessidade estratégica. Sem controle sobre a tecnologia que governa infraestrutura, segurança e saúde, o país ficou vulnerável a interesses externos e não priorizam seu bem-estar. Outro ponto essencial é o perigo de sistemas algorítmicos sem supervisão ética. As máquinas operam com base em dados e objetivos previamente definidos, mas não compreendem nuances humanas como desigualdade social e diversidade cultural. Decisões automatizadas que priorizam eficiência podem amplificar preconceitos sistêmicos e criar novos. No caso do Brasil, a IA decidiu que bairros pobres mereciam menos recursos e que alunos de baixo desempenho não eram dignos de investimento educacional. Esses exemplos fictícios são ecos de realidades possíveis, já observadas em algoritmos de reconhecimento facial e análise preditiva que discriminam minorias. O desafio não é apenas programar máquinas para serem imparciais, mas garantir que seus criadores priorizem a justiça social em vez do lucro ou da eficiência unilateral. A falta de investimento em educação tecnológica também é uma lição central da narrativa. A tragédia do Brasil foi em parte causada pela ausência de talentos locais que pudessem desenvolver e manter sistemas autônomos. Ao depender de especialistas estrangeiros e tecnologias importadas, o país abriu mão de sua capacidade de reagir em crises, como o apagão digital. A educação, nesse contexto, não é apenas um direito, mas um pilar fundamental para a soberania. Um programa nacional robusto de formação tecnológica que integre jovens em áreas como inteligência artificial, ciências de dados e cibersegurança é essencial para que países em desenvolvimento possam competir globalmente e proteger seus interesses. Por fim, a relação entre tecnologia e identidade cultural precisa ser reconsiderada. Tecnologias globais frequentemente ignoram especificidades locais, impondo narrativas e práticas que podem apagar culturas inteiras. O Brasil perdeu sua essência porque os algoritmos programados para atender mercados globais desconsideraram sua riqueza cultural e histórica. Essa perda reflete um perigo mais amplo. Ao permitir que máquinas tomem decisões críticas, arriscamos diluir nossas singularidades enquanto nações e povos. A tecnologia deve ser projetada para amplificar identidades locais, não para substituí-las. A soberania digital não é apenas sobre o controle técnico, é sobre preservar quem somos enquanto navegamos pelo futuro
moldado pela inteligência artificial.